e o profeta Jeremias, capítulo 20, versos de 1 a 13, leremos responsivamente. Diz assim a palavra do Senhor: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e de todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Persuadiste-me, ó Senhor, persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombra de mim. Quando pensei, não me lembrarei e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Juntos, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma necessitada das mãos dos malfeitores. Oremos. Pai querido, é com temor e tremor que abrimos o Teu livro santo. E o desejo do nosso coração nesta noite é ouvir palavras de vida eterna. Pai, o Senhor conhece cada coração que adentrou este santuário. O Senhor conhece cada coração que está conosco pela internet. Por isso, ó Pai, que Teu Espírito, que está aqui conosco, trabalhe nesta noite, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Pai, eu quero ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, com toda a fragilidade, com toda a falta de sabedoria, mas eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. E Te glorifico, ó Pai, por este privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, no sábado da semana passada eu tive o privilégio de fazer a devocional da nossa reunião de oração. Eu disse aos irmãos que duas coisas têm ocupado minha mente nesses últimos meses.
ou no último ano, né? A palavra medo. Eu estou com medo. Aí eu não saio de casa porque estou com medo. Aí eu não vou ao comércio porque estou com medo. Eu não, porque estou com medo. Então a palavra é medo. Então eu fiz a devocional sobre coragem na nossa reunião de oração. E a segunda palavra é a palavra desânimo. Eu ando muito desanimado. Você abre a internet para ver as notícias, só vem notícias ruins. Você liga a televisão para ver um jornal, só vem notícias ruins. E isso tem causado nas pessoas, e até mesmo na nossa família da fé, desânimo. Então estamos diante de perigos, diante de sofrimentos, mas a palavra desta noite, amados irmãos, que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu compartilho com vocês, é uma palavra de disposição, é uma palavra de ânimo. Nós sabemos que os sofrimentos, o medo, o desânimo, afetam o humor da pessoa. A pessoa desanimada, o humor dela está péssimo. A pessoa com medo, o humor dela também está péssimo. Então, muitas vezes, tem faltado a nós, servos do Senhor, coragem para enfrentar a adversidade. Quando eu era criança ainda, bem novinho, que hoje já passou um pouquinho do tempo, eu aprendi um cântico espiritual que eu procurei saber aqui na igreja, algumas gerações e ninguém conhece, né? Mas eu creio que os irmãos que têm mais tempo de igreja conhecem. Diz assim: desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem nos vir. Com Cristo alegres vamos seguir. Desanimados? Não, não, não. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Desanimar? Jamais. Desanimar? Jamais. Eu peguei aqui pelo menos 3 exemplos bíblicos de heróis da fé que foram atormentados pelo desânimo. Moisés, Números 11, 15, diz assim: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Então Moisés estava sentindo o peso do desânimo e também a sua grande responsabilidade em conduzir o povo, e aquele povo rebelde, vamos ver mais à frente, mais rebeldia do povo. Então ele chega a esse ponto, dizer: Senhor, tira minha vida. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Esse povo é rebelde, esse povo tem o coração duro, tira minha vida. O segundo exemplo, o exemplo de Elias. Quando Jezabel diz: avisa Elias que amanhã essa hora já não vai estar vivo mais. Porque ele havia destruído, matado os profetas de Baal. Então o que faz Elias? Diz o texto de 1 Reis 19, 4 e 5. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé a uma gruta. Sentou-se debaixo de uma árvore e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Também pediu a morte. Desânimo. E o terceiro caso, caso de Jonas. Jonas, após passar pela sua experiência de desobediência, mas o Senhor levou ele até onde o Senhor queria usá-lo. E após a pregação dele em Nínive, com a conversão dos ninivitas, ele ficou bravo. Ele queria a destruição dos ninivitas. Então ele se retira para um local e Deus faz nascer sobre ele uma pequena árvore, para dar sombra. No dia seguinte a árvore está morta e ele está no sol novamente. Então ele reclama com Deus. Ele diz assim: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas pastor, quais seriam algumas causas do desânimo nos dias atuais? A primeira delas muitas vezes é uma oração sem resposta. Às vezes você está orando, 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 orando,
e Deus não responde. Aí você fala, eu não vou orar mais. Isso é desânimo. Ou então pode ser a pressão financeira, que é o problema maior do momento, né? É a pressão financeira. Pode ser problemas de saúde. Hoje mesmo recebi uma mensagem do reverendo Marcelo Gualberto, que é meu colega de ministério em Belo Horizonte. Ele teve com Covid, teve um estado gravíssimo, mas já está em casa. E ele dando o relatório dele. Ele falando, chegou o momento em que eu desanimei, que eu não tinha mais vontade de viver. Mas o Senhor teve misericórdia, eu estou aqui novamente. Começando tudo de novo. E muitas vezes, queridos, também por a gente se sentir desvalorizado. Você trabalha, você luta, você dedica, e as pessoas não te dão valor. E o outro assunto é batalha espiritual. É o inimigo te pressionando para que sua vida espiritual enfraqueça. Então, queridos, o desânimo é muito perigoso, porque ele pode confundir o seu coração no propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai falar, mas será que Deus quer isso mesmo de mim? Será que Deus quer que eu seja o ministro? Será que Deus quer que eu continue pregando, continue cantando, continue sendo um diácono, cuidando da igreja, continue sendo um presbítero? Então, queridos, muitas vezes o desânimo traz confusão à nossa mente. E esse texto, nós vamos ver aqui, a experiência de Jeremias. Esse texto nos ensina como não ser dominado pelo desânimo. Como não sermos dominados pelo desânimo. Versículo 10 diz assim: porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que ele se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Qual o primeiro ensinamento desse texto para não sermos dominados pelo desânimo? O versículo diz que pode ser que ele se deixe persuadir. Então nós podemos dizer assim, não se deixe persuadir por influências negativas. Ele diz aqui que os meus amigos íntimos estão ao redor esperando o meu tropeço. Por quê? Porque ele diz aqui no texto que ele se tornou motivo de escárnio. Jeremias, por causa da sua missão de profeta, o chefe aqui da casa do templo, Pazur, colocou Jeremias no tronco. E o tronco era uma peça com 5 buracos, onde se prendia o pescoço, as 2 mãos, os 2 pulsos e os 2 tornozelos. E a pessoa ficava numa posição encurvada ou entortada, como diz o texto original, entortada. E ele passou uma noite desse jeito, todo mundo vendo. Então eu imagino, as pessoas, os amigos, deviam passar até de longe dele. Para de repente eu vou ser colocado aí junto com Jeremias. Então, ele diz aqui, porque ouvi murmuração de muitos. Ouvi murmuração de muitos. E até mesmo dos amigos íntimos. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos prestando atenção, nós ficamos dando ouvidos a influências negativas. Muitas vezes nós ficamos prestando atenção a cochichos, nós ficamos prestando atenção a acusações, a palavras negativas contra a nossa vida. E certamente a gente ia dizer que a nossa vida não tem razão de ser, a nossa existência não tem razão de ser. Por isso, é necessário que dispensemos palavras ou conselhos que nos fazem ver a vida negativamente. É o que mais se tem por aí hoje. Você anda de metrô, você ouve só palavras negativas. Você anda no coletivo, você só ouve palavras negativas.
E até mesmo no Uber, dependendo do motorista, também ouve palavras negativas. E muitas vezes dentro da própria casa, a gente ouve palavras negativas. Então, palavras que podem tornar-se para nós pedras de tropeço e nos tirar do caminho. Nós temos uma das estrofes, um dos nossos, diz: quantos que corriam bem e de longe agora vão? Quer dizer, apareceu uma pedra de tropeço no caminho dessas pessoas e elas deixaram os caminhos do Senhor. Então, queridos, muitas vezes essas influências negativas causam isso na nossa vida. A nossa voz tem um significado importante, pois ela é portadora de vida ou de morte. Por isso nós precisamos estar atentos para não nos deixarmos influenciar por aquilo que nós estamos ouvindo. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As nossas palavras, queridos, podem criar ou destruir. Quantas pessoas são destruídas por uma palavra, por uma frase? As nossas palavras podem controlar ou descontrolar. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse sobre essa tal pirâmide, porque o fulano me falou que era bom e eu entrei pelo cano. Então é o quê? É uma palavra que descontrolou a vida dessa pessoa. Ela pode curar ou ferir corações, a nossa palavra. Então são poderosos para transformar e também restaurar vidas de pessoas. Que esse seja o nosso objetivo da nossa palavra e da palavra de Deus no nosso coração. Quando você for conversar com alguém procurado como servo de Deus, para um aconselhamento, lembre-se disso. A sua palavra é poderosa para transformar e restaurar pessoas. Então não fique ouvindo influências negativas. Nós somos bombardeados por vozes de todos os lados. Você ouve conselhos. Deixa eu te dar um conselho. Ou então você ouve elogios. Olha, seu trabalho está excelente. Ou então você ouve críticas. Não valeu nada o que você fez. Você perdeu o seu tempo. Então, queridos, é preciso analisar, como servos de Deus, o que estamos escutando. É preciso analisar o que nós vamos reter no nosso coração e também na nossa mente. Então vivemos dias que é necessário ter discernimento para saber vozes que podem nos desviar do caminho do Senhor e também do nosso crescimento espiritual. O povo de Israel estava pronto para entrar na terra prometida. Então Moisés chama 12 espias, um príncipe de cada uma das tribos, e os envia a espiar a terra. Vocês vão lá, andam por tudo, lá fazem um relatório, e traz para a gente um relatório. Então foram lá os 12 espias, e eles retornaram, após um período. Então eles foram dar um relatório para Moisés e para todo o povo. 10 desses espias só trouxeram um relatório negativo. A terra era de gigantes, eram pessoas muito fortes, e tanta coisa disseram, que diz que o povo levantou a voz e o povo chorou durante toda a noite. Um relatório negativo. Mas quando falaram Josué e Calebe, eles disseram: sim, realmente tem gigantes, eles são fortes. Eles são descendentes de Enac, são Enaquins, descendentes de Golias. Golias é descendente deles. Mas eles disseram: o Senhor prometeu a terra, Ele vai nos dar. E em palavras nossas, são aqueles gigantes lá que vão impedir a gente de entrar na terra. Então, um relatório positivo.
Então não se deixe influenciar por vozes negativas, por conversas negativas. Devemos fazer o quê? Crer em Deus, crer na sua palavra e crer dar ouvidos naqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor e têm certeza e garantia que vão herdar a Jerusalém celestial. Essas pessoas nós devemos ouvir. Então, como vencer o desânimo, como não ser dominado pelo desânimo? Primeiro, não ouvir influências negativas. Segunda coisa que nos diz o texto. A primeira, então, não se deixe persuadir por influências negativas. Versículo 9 do nosso texto diz o seguinte: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei do seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não o posso mais. Qual seria a segunda solução nesse texto, segundo a orientação de Deus? Para não sermos dominados pelo desânimo, não se esqueça de quem te chamou. Não se esqueça de quem te chamou. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz neste versículo: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Eu estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Irmãos, diante de tanto sofrimento, diante de passar uma noite no tronco, numa posição totalmente incômoda, talvez Jeremias de manhã estava com o corpo todo doendo, com a coluna doendo e tanta coisa mais. Ele pensa então: e se eu me esquecer do Senhor? E se eu não pregar mais do seu nome? E se eu não falar mais as profecias que Deus manda? Que diz aqui para Pazur que Pazur ouvia os profetas, os falsos profetas. Mas ele trazia a mensagem direta de Deus para o coração do seu povo. Então havia uma luta interior no coração do servo de Deus. Por um lado, ele pensava assim: o ministério só está me trazendo sofrimento. Estou só sofrendo. Mas havia o outro lado, que ele via a impossibilidade de resistir àquilo que estava dentro do seu coração, que era muito forte. Diz: então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Como é que eu vou desistir se a mensagem de Deus está queimando dentro do meu coração? O meu corpo não está bem, o sofrimento está terrível, os amigos íntimos estão se afastando de mim. Mas dentro de mim, no meu peito, há algo tão especial que queima o meu coração. Eu não posso deixar essa mensagem presa dentro do meu coração. Como não ceder ao desânimo, sabendo que quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso? Não foi qualquer pessoa que te chamou, mas quem te chamou foi o Deus poderoso. Sempre haverá, amados irmãos, dúvidas, conflitos no nosso dia a dia, crise ao ponto de questionarmos se Deus realmente nos escolheu e desejamos deixar tudo. Mas nesse momento, queimava no coração do profeta a convicção de que ele tinha uma importante missão. E essa importante missão superava qualquer tipo de sofrimento. Esse é o Deus que chamou você também, chamou a mim. Esse é o Deus que chamou a cada um de nós. Então veja também o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16.
Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmãos, como desistir? Se aquele que nos chamou, aquele que nos deu a mensagem, nos envia, como desanimar? O texto que o pastor leu, Pedro disse: passei a noite toda pescando e não peguei nada, mas sob as tuas ordens eu vou lançar a rede. Quantas vezes, queridos, nós passamos a noite toda sem qualquer tipo de esperança ou sem qualquer coisa para pegar, mas pela manhã aquele que nos chamou diz assim: eu tenho uma missão para você, vai pescar e vai pegar peixe, e muito peixe, porque quem te chamou sou eu, e você vai obedecer a minha ordem. Como não permitir ser dominado pelo desânimo, tendo convicção de quem nos chamou? Foi o Senhor quem nos chamou. Ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para desenvolvermos uma tarefa, para desenvolvermos um trabalho. E quando esse trabalho findar aqui nessa terra, Ele vai nos chamar de volta para a nossa casa, de onde nós viemos. Ele vai nos chamar de volta para o lar. Então, por que não desanimar? Porque nós temos um Senhor Todo-Poderoso que nos chamou. Lembre-se sempre disso. A hora que você estiver lá na pior, lá embaixo, fala: o meu Deus é grande. Deus que me chamou é grande. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou fraco. Mas o Deus que me chamou é um Deus grande. Como não ser dominado pelo desânimo? Primeiro, não se deixe persuadir por influências negativas. Segundo, não se esqueça de quem te chamou. E em terceiro e último lugar, versículo 11 diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Reconheça que o Todo-Poderoso sempre te dará a vitória. Sossegue o seu coração. Reconheça que o Todo-Poderoso sempre te dará a vitória. A primeira frase do versículo 11 diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O poderoso guerreiro está com você. E Ele garante a nossa vitória. Então precisamos, queridos, ter essa convicção, porque nós vivemos numa época, de instantâneos. Eu estava pensando essa semana, por exemplo, você chegou em casa tarde, se você não vai a um restaurante, que nem sempre dá para a gente ir no restaurante, que é muito caro, mas você pode chegar em casa e ter alguma coisa congelada, e você põe no micro-ondas e rapidinho está pronto. Não precisa mais as nossas queridas cozinheiras ficar no fogão o tempo todo, para poder fazer. Então é só colocar no micro-ondas. Ou então você pode pegar seu celular, um aplicativo, e pedir. E você ainda pergunta: vai demorar? Porque eu estou com pressa. Então nós vivemos nessa época dos instantâneos. Eu ouvi uma frase, diz assim: a geração atual não sabe ser paciente. A geração atual não sabe ser paciente. Então, por isso, é uma geração ansiosa, afobada, fazendo tudo para ganhar tempo. E muitas vezes, queridos, quando chegam as provas, quando chegam as tribulações, e as nossas orações demoram para ser respondidas, a gente quer que seja respondida instantaneamente. Senhor, eu preciso de um emprego, você já quer um emprego daqui a pouco, Alguém te ligar e falar: estou te oferecendo um emprego, você vai ter um salário ótimo, você vai trabalhar 6 horas por dia, nem 8, De segunda a sexta, você vai ficar feliz, Mas não é assim.
nós não podemos querer que tudo seja resolvido com tanta urgência. E isso acaba, queridos, levando muitas pessoas ao desespero. Você e eu, como servos de Deus, vamos aprender a esperar. Vamos aprender a esperar a ação de Deus na nossa vida. Que sempre que Deus diz para você e diz para mim, espere um pouco, é porque Ele está trabalhando a sua vida e a minha vida. Vocês querem ver um exemplo disto? Moisés foi chamado ao Monte Sinai para que o Senhor lhe entregasse as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E diz o texto que Moisés se demorou lá 40 dias. E aqui aconteceu com o povo lá embaixo. O povo se desesperou. É porque Moisés morreu, Moisés não volta mais. E nós precisamos de um Deus, né? Porque até então, eu imagino na cabeça de Moisés era o Deus deles que estava conduzindo. Então nós ficamos sem o nosso líder maior. Então nós precisamos de alguém para nos conduzir. Então eles não têm paciência de esperar e resolvem a situação do jeito deles. Juntam aquele monte de ouro e levam até Arão e fazem aquele bezerro de ouro para ser o Deus deles. Não souberam esperar o tempo de Deus. Muitas vezes, queridos, nós também não sabemos esperar o tempo de Deus. O Salmo 42, verso 11 diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro, Ele é o meu socorro e o meu Deus. Portanto, se você está orando e a resposta ainda não veio, Deus está trabalhando a sua vida e as coisas ao redor para te abençoar. Então não é momento de desesperar, de você querer resolver as coisas da sua maneira. Quantas vezes, queridos, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito e acabamos nos dando mal ou quebrando a cara muitas vezes. Mas nós queremos dar uma ajudazinha para Deus. Às vezes diz, espere, não é hora ainda. A sua bênção está vindo. A sua bênção está a caminho. Mas tenha paciência. Espera. Não tome decisões precipitadas. Isaías 64, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, e trabalha todo aquele que nele espera. Deus trabalha todo aquele que nele espera. Então Deus está trabalhando a sua vida. Se você está esperando alguma coisa, que você está esperando o resultado de alguma oração, Deus está dizendo, espera, que vai chegar a hora certa, e vai ser uma bênção. Portanto, não tome decisões precipitadas, que mais tarde pode acarretar mal, não somente a você, mas também a sua família e aqueles que estão ao seu redor. E aí no Salmo 34, verso 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor não está respondendo a sua oração, mas Ele está atento ao seu clamor. Ele está ouvindo. E na hora certa Ele vai responder. Portanto, não devemos tomar decisões precipitadas, porque o nosso Deus garante a nossa vitória. Muitas vezes, queridos, é preciso o silêncio do Senhor, porque é nesse silêncio que Ele nos prepara para recebermos a sua resposta e a sua bênção. E Ele ensina coisas que nós não podemos aprender com mais ninguém, com nenhuma pessoa, com nenhum mestre, com nenhum professor, mas Ele ensina coisas que nós não podemos aprender. Portanto, o desafio é que a gente aproveite a espera com muita fé.
na certeza de que o nosso Deus garante a nossa vitória. Então o profeta começa o versículo, dizendo: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Oh, que coisa boa, irmãos, você saber que não está caminhando sozinho. Muitas vezes eu caminhava sozinho no campo missionário. A Celi ficou grávida da Liliane, não podia ir comigo. Muitas vezes eu ia sozinho, de cavalo, a pé, de moto. E eu sabia dos perigos que me rodeavam. Naquela época ainda tinha muito bicho selvagem na selva amazônica. Hoje já não tem mais, já mataram tudo, né? Então eu sabia. Mas eu sabia também que o guarda de Israel estava junto comigo. E eu estava ali cumprindo uma missão que foi dada pelo Senhor. Eu não estava ali passeando, fazendo turismo, mas estava ali para cumprir uma missão. E uma das vezes em que eu fui cercado pela onça, eu ainda brinquei, falei: olha, eu tenho que pregar lá do outro lado, não fica muito tempo aí me atrapalhando não. Eu tenho um rebanho me esperando lá do outro lado, e eu não vou desistir. Eu falei isso brincando, mas lá dentro do coração, né, estava pulsando forte, falando: se ela vier para o meu lado eu vou correr, né. Mas Deus sempre esteve ao meu lado, e Ele garante sempre a vitória, porque nós estamos trabalhando em o nome dEle. Concluindo a nossa mensagem, esse texto nos ensina como não sermos dominados pelo desânimo. Primeiro, não se deixe persuadir por influências negativas. Uma das igrejas que eu pastoreei, eu tinha uma pessoa muito querida que gostava de fazer visita comigo. Mas eu tive de deixar de convidá-lo, porque ele sempre tinha uma mensagem negativa, principalmente quando ia visitar o enfermo. Fulano, meu parente tinha isso e morreu. Então, queridos, a gente precisa não se deixar persuadir por influências negativas. Segunda coisa que nós vimos: não se esqueça de quem te chamou. Foi o Senhor quem chamou você e a mim, e Ele nos deu uma missão especial. E quando terminarmos essa missão, Ele vai nos chamar de volta para a casa celestial. Não se esqueça de quem te chamou. Em último lugar, nós vimos que nós devemos confiar no Todo-Poderoso, que sempre nos dá a vitória. Portanto, queridos, nós somos chamados não para andar desanimados. Desanimados? Não. A gente cantava assim quando era criança. Desanimados? Não. Então, queridos, nós somos chamados, encorajados pelo Senhor, pelo seu chamado, a andar por fé. De jamais permitir que o diabo nos acerte com as setas que ele lança durante 24 horas por dia, está lançando setas na gente, para ver se acerta. Você jamais deve permitir ser atingido por essas setas. Por quê? Porque você não se deixa persuadir por influências negativas, porque você tem um chamado especial e porque você tem certeza que a vitória está garantida no nosso Deus. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Se algum tipo de desânimo está te envolvendo, lembre-se de quem te chamou. Se alguém está cochichando no seu ouvido algo negativo, afaste dessa pessoa. É uma má companhia, é uma péssima companhia. Não se deixe influenciar por notícias negativas. Eu quero te desafiar nesta noite que, em nome do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, você saia daqui como o profeta termina o texto que nós lemos. Versículo 13, como é que ele diz? Vocês estão com as Bíblias abertas ainda? O que diz o versículo 13? Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Que coisa maravilhosa. Cantai ao Senhor, cante ao Senhor. Por quê? Ele te livrou.
Ele é o Senhor que nos livra. Ele é o Senhor que atende às nossas necessidades. Que você possa sair daqui, ou você que está conosco pela internet, possa levantar de onde você está, deixando de lado o desânimo, jogando fora todo desânimo e louvando ao Senhor, porque Ele garante a nossa vitória.